Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta oportunidade, por estarmos aqui outra vez, o privilégio enorme de poder estar na casa de Deus, privilégio maior ainda em estar aqui nessa tribuna para, junto com os irmãos, meditarmos na palavra do Senhor. Obrigado, irmão. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida dos demais pastores, na pessoa do pastor Osni. Quero agradecer a Deus por estar aqui. Agradecer aos irmãos que oraram enquanto estávamos de quarentena. Muito obrigado pelas vossas orações e preocupação. A vocês aqui e aos irmãos que do outro lado também acompanham os cultos. O Senhor nos guardou. Amém? E estamos aqui outra vez para dar sequência ao chamado do Mestre, para darmos sequência àquilo que o Senhor preparou para nossas vidas. Louvo a Deus pela vida de todos vocês e estamos alegres em ver os vossos rostos, mesmo com a máscara, mas sabemos que o coração está regozijando de alegria por ter Jesus no coração. Agradeço ao pastor pela credibilidade de nos convocar para estarmos trazendo algo da parte de Deus, justamente no culto da palavra, que é o culto de ensino, que é o culto mais voltado para a didática dos princípios bíblicos, para o nosso crescimento espiritual. Glória a Deus. Sem mais delongas, quero convidar os irmãos, aí mesmo assentado onde você está, para abrirmos a Bíblia Sagrada, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 11 ao 13. De vez em quando aparece uma tossezinha ainda, tá? Mas vamos vencer juntos em nome de Jesus. Glória a Deus. Pedimos a compreensão dos irmãos. Vou falar um pouco pausado também. Alguns colegas dizem que já é de praxe, né? Falar pausadamente, mas Deus usa cada um conforme a vontade dele. Ministério do Louvor, Deus continue abençoando vocês. É um privilégio ouvi-los cantar. Os instrumentistas e os vocalistas. Deus abençoe. Quem encontrou, digam amém. Você de casa também acompanhe, Efésios 4, do 11 ao 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. Agora, volte lá para os evangelhos e vamos para o evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo 5. E vamos ler o versículo de número 48. Você que trouxe caneta, aproveite, anote, rabisque, marque, porque a nossa mente às vezes, nossa memória às vezes falha um pouco, e é bom a gente, quando anotamos, fica gravado também no papel, né? Mateus 5, verso 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós queremos nesta noite falarmos sobre, não vai ser uma mensagem temática,
Mas vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Chamados para ser perfeitos. Quiser anotar, tome nota, por favor. Chamados para ser perfeito. Para entendermos melhor sobre esse assunto, sobre essa frase ou esse tema, nós vamos lembrar um pouco a queda da humanidade. Vamos lembrar um pouco a história da humanidade para poder falar dessa biografia do cristão. É do vosso conhecimento, é do nosso conhecimento, é uma história que está impregnada em nossos corações, a história da criação. E todos sabem de cor que o homem, e quando eu digo aqui o homem, estou me referindo ao gênero humano, ele foi feito imagem e semelhança de Deus. Ele foi feito perfeito. O ser criado por Deus foi pensado. Deus pensou. Deus não disse, haja o homem e houve. Não, façamos o homem. E principalmente o Criador, que tem detalhes grandiosos em toda a sua criação, ele planejou com antecedência, ele planejou antecipadamente, pensou. E quando ele pensou em criar Adão, ele pensou em mim e em você. Se fosse você, eu glorificaria, tá? Ele pensou em mim e pensou em você também, desde que ele criou Adão, a primeira criatura. E após criar, a Bíblia diz que o homem não tinha vida. E a história bíblica conta que Deus soprou nas suas narinas, dando-lhe espírito de vida, e o homem passou a ter fôlego de vida. Todos os seus órgãos passou a funcionar bem. O homem era tão perfeito que, após a criação, Deus entregou a responsabilidade de ele olhar para todos os animais e dar-lhe o nome. E Adão deu o nome de tudo. Não foi Deus que colocou o nome nos animais, foi Adão, uma criatura perfeita. Pois bem, Deus não planejou a queda do homem, mas Deus sabia que o homem cairia, era da sua ciência. Deus deu um projeto, um plano para o homem, um pacto. E no pacto daquele homem, Deus disse assim, a ele e a sua esposa, após ter adormecido Adão e fazer Eva: vocês podem se alimentar de toda a árvore que eu plantei no jardim, porém tem uma árvore que não. No dia que vocês comerem, vocês cairão. E você já conhece a história. E se nós fôssemos falar um pouco nessa noite sobre o desastre que aconteceu com a humanidade após a queda, eu acredito que não terminaríamos. Aquele homem que era perfeito, que tinha a beleza do sopro do Criador, aquele homem que era no seu intelecto perfeito, sem falha, sem maldade, sem erro, passou a ter uma natureza caída, decaída, corrompida. Passou a ser um homem com um livre-arbítrio para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. A humanidade, através de Adão, e a Bíblia diz isso, ela fracassou. Aliás, o capítulo 6 de Gênesis já diz que o mundo se corrompeu de tal maneira que o Senhor se entristeceu
de haver criado a humanidade. De tal forma que ficou o mundo. Se lermos o capítulo 6 com cuidado, você vai ver que a violência naquela época era tão assustadora que Deus resolveu destruir a humanidade. Deus resolveu acabar com a humanidade, recomeçar de novo. Tão grande era a iniquidade e o pecado, já no capítulo 6 do livro de Gênesis. Então, tudo quanto nós, ou se nós falássemos aqui e tivéssemos tempo suficiente, fôssemos estudar a fundo a personalidade, a integridade, o caráter, os valores, os princípios da primeira criatura, do primeiro homem, e o que aconteceu após a queda, nós nos assustaríamos. Ou se nós hoje olharmos para o homem corrompido, que ainda não encontrou com Deus, e olharmos para o primeiro homem, para Adão, já dá para fazer uma análise, já dá para fazer uma comparação como o homem se corrompeu. Pois bem, mas pastor, o assunto não é perfeição? Sim, o assunto é perfeição, já vamos daqui a pouco começar a falar sobre isso. Mas o que é perfeição? No nosso dicionário da língua portuguesa, a perfeição é concluído, terminado. É mais ou menos assim, você chega em uma carpintaria e diz para o carpinteiro: eu quero uma mesa com 4 cadeiras, eu quero de madeira tal. E lá está o tronco de madeira deitado no chão, e o carpinteiro pega aquele tronco de madeira e vai serrar, aliás, medir, serrar, montar. Algumas peças são maiores do que outras, vai juntar, parafusar ou cravejar com a própria madeira, colocar pinos de madeira, etc., como ele queira fazer, e depois inverniza e lhe entrega o móvel pronto. Isso é, o tronco de madeira que estava deitado no fundo da carpintaria tornou-se um móvel pronto. Isso, na língua portuguesa, é perfeição. No dicionário da língua hebraica, perfeição é o mesmo que vem de tam ou de tamim, completo. Se você encomendou um móvel com 4 cadeiras, o carpinteiro vai te entregar um móvel com 4 cadeiras. Então, perfeito é completo. E nessa noite você vai entender o que é um homem completo. Você vai compreender o que é essa completude, ou o que falta para a humanidade ser perfeita. E perceberemos que não falta muito, falta pouco, mas não é fácil, é difícil. No hebraico, perfeição é o mesmo que teleios, que dá uma ideia de desenvolvido, dá uma ideia de maduro, maturidade, dá uma ideia de completo também, teleios. Isso é ser completo, isso é ser terminado. É por isso que normalmente alguns pregadores apontam para você e diz: você é obra inacabada, ainda não terminou, está sendo trabalhada, está sendo aperfeiçoada, e precisamos compreender realmente o que é isso. Eu tenho certeza que Deus está trabalhando hoje aqui para você compreender que não é como as pessoas dizem, mas é como Deus faz. Não é como as pessoas medem, é como Deus mede. Não é como as pessoas julgam, é como Deus assina embaixo. E Deus está te aperfeiçoando, Deus está me aperfeiçoando, até tornarmos semelhante a Cristo, o segundo Adão que veio restaurar a humanidade caída. Entenda isso. Então, já que entendemos o que é ser perfeito e entendemos um pouco a situação que chegou à humanidade,
A Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, mas ele andou por caminhos imperfeitos, tortuosos. Ok? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo, Romanos 5, versículo 12, para a partir daqui a gente entender mais um pouquinho sobre a queda da humanidade ou a necessidade da perfeição. Romanos 5, versículo 12, assim nos diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ninguém hoje pode abrir a boca e dizer que bom que eu sou um homem santo, diferente de A ou de B. Jesus até falou sobre isso para os judeus. Quando Jesus disse que 2 homens foram orar, e um batia no peito e dizia assim: graças te dou, Senhor, que eu não sou como um homem pecador, eu jejuo, eu oro, eu dou esmola, eu dizimo, eu obedeço os mandamentos. Enquanto outro homem, que era um publicano, curvou a sua cabeça e disse assim: tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta aos Romanos, então ele diz que todos pecaram, todos os homens pecaram, e a morte veio a todos. Então em Adão todos nós somos pecadores, não tem ninguém que escape. Existe uma linha de raciocínio que diz que pecar é uma escolha, porém a Bíblia diz que pecar está impregnado na nossa natureza que vem de Adão, aquilo que alguns teólogos chamam de pecado original. E você pode ver, você que é pai, que é mãe, sabe disso. Uma criança, ela começa a caminhar e ela chega aqui, quebra esse copo. E quando você chega, a primeira coisa que ela diz é: não fui eu. E você insiste: quem foi? Ele aponta para qualquer uma pessoa que tem dentro de casa. Foi papai. Se a mãe pergunta, ele diz: foi papai. Se o pai pergunta, ele vai dizer: foi mamãe. Sim ou não? Isso é natureza pecaminosa. Todos foram atingidos pelo pecado de Adão. Mas sabe de uma coisa? Deus sempre estava interessado em consertar isso. Diga assim comigo: Deus sempre, e aqui eu abro parênteses, não precisa você dizer, antes de nos criar. Agora diga comigo: esteve interessado em nos consertar. Deus não abandonou Adão ao léu, não. Você percebe que Adão foi punido, Eva foi punida, a serpente foi punida, mas antes de sair do jardim e ficar do lado de fora, Deus os cobriu com vestes de pele de animais. Nas entrelinhas dá a entender, se foi pele de animais, Deus teve que matar, sacrificar um animal. Aquilo ali já era graça vestindo o pecador. Já era Deus dizendo: eu não vou abandonar Adão. E nós religiosos ficamos fazendo pergunta: Adão foi salvo? Eva foi salva? De que isso adianta? Vamos perguntar sobre nós. Deus amou tanto aquele casal que os protegeu, guardou e não permitiu eles voltarem para comer da árvore da vida e viver eternamente no pecado. Deus preferiu que eles morressem, tivessem um encontro com Ele, para poder depois morrer. E aqui eu gostaria de citar algumas coisas, alguns nomes.
Mesmo naquela época, pastor Osni, vamos falar aqui a geração antediluviana, nós podemos citar alguns nomes que tiveram a atitude de ser diferente. Que tal lembrar de Abel, filho de Adão e de Eva, que ofereceu culto a Deus? Adão teve outro filho chamado Sete. Sete gerou a Enos, e a Bíblia diz, me parece que é Gênesis 4, versículo 26, que ele não só serviram a Deus, me parece que é Gênesis 4, 26, como influenciou outros homens a também servir a Deus. Olha só, vamos observar aqui rapidinho, Gênesis, parece que é 4:26, se a minha memória não falhou agora. 4:26, é isso mesmo? 26. E a Sete também nasceu um filho, que chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Além dele ter temor a Deus, a partir dali começou a invocar. Tem algumas versões que deixa bem mais claro. Não sei se você encontrou uma outra versão diferente aí, que aproxima mais a ideia de que não só ele buscou, mas provocou os homens a buscar a Deus. Que tal lembrar de Enoque? Que tal lembrar de Noé? Que tal lembrar de homens como Abraão, como Davi? E por falar em Abraão, em Gênesis 12, Deus chama Abraão. O pai de Abraão era um sacerdote de deuses pagãos, lá de Ur dos Caldeus. Deus olha para Abraão e faz um pacto no capítulo 12, prometendo, se ele saísse da sua parentela, Deus ia mostrar uma terra onde ele fosse habitar, e ele seria abençoado. No capítulo 17, depois desse espaço de tempo de experiência, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Gênesis 17, versículo 1. Olha a proposta de Deus para a vida de Abraão, um homem que até poucos dias era pagão. Gênesis 17, versículo de número 1, diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser o quê? Aí eu pergunto, pode um homem ser perfeito? Lembre que há poucos instantes nós falávamos o que era a perfeição. Porque na nossa ideia, na nossa cabeça, ser perfeito é o exterior tipo. É olhar para uma pessoa e dizer, aquela pessoa nem conversa direito para não pecar. Aquela pessoa é uma pessoa justa. Você nunca ouviu dizer nada dela. Você nunca ouviu ela deslizar, escorregar, bater a cabeça pelas paredes. Fulano é tão santo, mas tão puro. Isso não está no âmbito físico, ocular nosso. No nosso olhar, ser justo, ou melhor, ser perfeito, é mais ou menos isso. É o exterior tipo. É se intocar, é viver uma vida longe de tudo e de todos. É aquela pessoa que parece já ter sido beatificado em vida. Em morte também não pode beatificar, claro. Não. O que é perfeição então? Esses homens que eu citei aqui, eles eram pecadores, sim ou não? Eu não ouvi.
Todos eles eram o quê? Igual a mim e a tu. Igualzinho. Ei, tem muita gente hoje que não está indo mais nem numa igreja, porque alguém disse assim: rapaz, sabe de uma coisa? Tu não tem jeito não. Tu peca demais. Tu peca todo dia. E tem umas lideranças religiosas nesse Brasil de meu Deus, que só falta dizer quem vai subir e quem vai ficar. Porque o que o olho vê de santidade, no olho físico, é diferente do que Deus vê. Abel foi pecador. Noé chegou a tomar uns arcos tão forte que perdeu as estribeiras e ficou nu. Causou vexame na família. Foi um escândalo. O que dizer de Abrão, o homem chamado amigo de Deus, que quase comete uma loucura ao negar no Egito que Sara era sua esposa? Davi, o homem que mergulhou cabeça dentro na escuridão de um assassinato, escorregou e deslizou de cara no lajedo duro da prostituição ou do adultério, melhor dizendo. Todos pecaram. E a Bíblia diz: destituídos. O que é ser destituído? O que é ser destituído? É o mesmo que você é executivo de uma empresa e você chega de manhã lá e alguém está já no seu lugar, você foi destituído do cargo. Nós fomos destituídos de direito de filho, de direito de parecer com Deus, de direito de vida eterna, por conta do pecado. Todos nós somos destituídos da glória de Deus, por conta da herança do pecado. Mas afinal, o que é então essa palavra de perfeição? Nós estamos estudando o trimestre, deixa eu olhar o relógio, por amor de Jesus. Estamos estudando o segundo trimestre de 2021, as lições doutrinárias que falam sobre os dons espirituais e ministeriais, com base nessa leitura que nós fizemos de Efésios 4, está uma maravilha, não perde a escola não. Quando fala que os dons espirituais veio para o aperfeiçoamento dos santos. Mas o que eu quero nessa noite tomar por base é esse versículo: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E aí, Jesus disse que nós devemos ser perfeitos como Ele, o Pai, é perfeito. Ô pastor, então ninguém vai entrar no reino dos céus? Vai. Seu nome já está escrito no livro da vida e Jesus já justificou os seus pecados. Dê glória a Deus por isso, aleluia. Mas afinal, o que é isso que acontece? Que mudança é essa? E para ser justo, o que é que eu faço para ser perfeito? Ei, esses nomes que eu te citei aqui tiveram um segredo. Quando Deus disse para Abraão ainda, olha o segredo, tá? Olha isso. Sendo Abraão da idade de 90 ou 99? 99? O segredo está aqui.
anda em minha presença e ser perfeito. Ser perfeito aqui é ser completo, é ser obra trabalhada e concluída. Sabe o que é ser perfeito? É o que Noé fez. Qual é a biografia de Noé? Era um homem justo, perfeito, e no final do versículo tem o quê? Andava com Deus. O convite de Deus para Abrão foi esse. É mais ou menos assim: Abrão, vem, anda comigo, e andando comigo a minha presença vai te aperfeiçoar. O que foi que tornou Abrão amigo de Deus? Decidir andar com ele. Enoque não soltou o braço de Deus, e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Deixa eu te falar uma coisa: somente andando com Deus é que nossa vida vai ser trabalhada, melhorada, é que nossa vida vai ser medida como o carpinteiro mede o móvel, serrado. Alguns pedaços são mais largos do que outro, porque tem as pernas que são diferentes das tábuas, tem a base que é diferente das pernas. Deus vai medindo, Deus vai lixando, Deus vai invernizando, mas somos um edifício em construção, somos obras sendo trabalhadas por Deus, somos obras sendo construídas por aquele que um dia nos criou. Quem te aperfeiçoa não é a igreja onde tu congrega, quem te aperfeiçoa é quem anda contigo, é o teu Criador, que você decidiu andar com Ele. Davi, se nós fizéssemos parte do júri popular na época em que Davi cometeu tudo aquilo, qual seria a minha decisão no jurado? Condená-lo. E a Bíblia diz que Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Deus está trabalhando conosco nesta noite aqui, para entendermos que somos pecadores, sendo trabalhados, chamados para ser perfeitos, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! O que dizer de Pedro? Mas Pedro andava com Jesus, negou 3 vezes. Aí Jesus encontra Pedro um dia e diz: tu vai pastorear a minha igreja. Pedro quase mata Malco, um rapaz que tinha pretensões de ser sacerdote. Passou-lhe a espada, acertou na orelha. Se nós fizéssemos parte de um júri popular naquela noite, condenaríamos Pedro. Paulo chegou a dizer assim: o que eu quero fazer não faço, o que eu não quero, isso faço. O que é isso? Pecador. Jesus diz a Ananias: vai ao encontro de Saulo, porque ele para mim é um vaso escolhido. E tantos nomes. Quer que eu dê mais nomes aqui? Eu não vou apontar você, não, tenho certeza. Mas eu vou dizer assim: nós. Quem somos nós? Que diferença temos nós para todos esses nomes que citamos aqui? Quem somos nós a não ser incluído na palavra que disse o apóstolo Paulo? Porque todos pecaram
destituídos, afastados. Mas Jesus veio para nos aperfeiçoar, para nos convidar a andar com Ele. Os 12 andaram com Jesus e foram justificados, e cada um foram útil no reino de Deus. Se disseram a você que você não tinha utilidade, é raro, feio. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é escolhido para ser justificado. Você é escolhido para ser perfeito. Fica de pé, por favor. O que é ser perfeito? É não ter defeito? Não. Sabe por quê? Deus te conhece. Foi Ele que fez você. E Ele sabe onde estão as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Deixa eu te contar uma coisa. Eu li a história, eu li um livro, onde o escritor, presta atenção a isso, onde o escritor conta a história de que ele, desde novo, não gostava de mamão. Até que um dia fizeram ele comer um pedaço de mamão. Mas ele fez o seguinte: pegou o pedaço de mamão, colocou na boca e engoliu, de raiva que ele tinha de mamão. Ele conheceu uma moça, se namoraram, ficaram noivos, casaram. Quando voltaram de viagem, atenção rapazes, viu? Quando voltaram de viagem, no primeiro café da manhã, é isso mesmo que você pensou? Quando ele sai do quarto, ela estava sentada à beira da mesa, pão, queijo, apresuntado, café, leite, coalhada, iogurte e mamão. Mamão. E ela com um sorriso estampado no rosto. E aí ele fez aquele sorriso de artista também, para não entristecer a bichinha. Comeu mamão. No outro dia, a mesa estava posta para o café da manhã. Tinha uma mamão, sim. Ele, meu Deus, vou ter que comer mamão pro resto da minha vida? E aí ele, você gosta de mamão, né, meu amor? Ela abriu um lindo sorriso e disse, sim, eu amo mamão. E ele, quando viu o sorriso dela, pensou assim, gente, é melhor eu comer mamão e ela ser feliz, do que eu dizer a ela que não gosto de mamão e entristecer a minha esposa. O que isso tem a ver, pastor? Sabe o que tem a ver? Na nossa caminhada com Jesus, tem coisas que a gente faz que Jesus não gosta. Tem coisas que Jesus faz que a gente não gosta. Tem ou não tem? Tem não? Só ouvi uma pessoa dizer que tem. Você gosta de tudo que a Bíblia diz? Literalmente? Ah, sejamos sinceros. Tem as coisas que Jesus faz que a gente não gostaria. Tem, pastor? Tem, né? Mas quando nós olhamos que foi Ele quem subiu na cruz do Calvário, pagou o preço por um pobre pecador que sou, para nos aperfeiçoar, assim como aquele esposo disse, eu vou comer o mamão por amor à minha esposa. A gente aceita as ordenanças de Jesus por amor ao que Ele fez para a nossa salvação. Vamos aceitar. Jesus está tentando nos aperfeiçoar. É tempo de redenção, é tempo de transformação em nós, é tempo de mudança em nós. E nós precisamos começar a orar assim, Senhor, muda.
dentro de mim aquilo que te entristece e aquilo que está fora de mim também que te entristece, para que chegamos à estatura de varão perfeito, salvos por Jesus, para desfrutar das maravilhas da vida eterna que Ele mesmo preparou para cada um de nós. Jesus quer o melhor de mim, de você. Jesus está nos convidando, como Deus convidou Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. Jesus está nos convidando nessa noite. Ei, você de casa também. Jesus está te convidando. E não importa se alguém te diz que tu é pecador. Sou pecador e pronto. Sou pecador sim. Mas Ele que é santo, que não devia nada, que nunca pecou, Ele veio para justificar os meus pecados e para me aperfeiçoar, me santificar, me transformar e apresentar a Deus Pai como igreja imaculada, salvos, transformados e, acredite, perfeitos na perfeição dele, o Filho unigênito de Deus. Deus nos abençoe.